Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Mais uma vez, estamos aqui transmitindo essa live para você. Muito prazer, meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é um tema para nós, homens, que mais mexe com a gente, principalmente para quem é pai, para quem é homem dentro de casa, pai de família, tem seus filhos. E se você ama seus filhos, mas mesmo assim você tem uma dificuldade enorme de se conter e você acaba gritando com seus filhos, bem-vindo ao time. Nós estamos aqui para crescer juntos e para poder entender o que isso de fato está transmitindo para os seus filhos, o que está acontecendo no exato momento em que você está fazendo isso e mais, o que isso pode desencadear e como mudar essa tática, esse recurso na sua vida, transformar a sua atitude e melhorar o seu desempenho com seus familiares, com seus filhos principalmente, ok? Esse é o objetivo dessa live, então o tema é esse. Eu não queria, mas eu grito com meus filhos, eu acabo gritando com meus filhos. Eu sei que para muitos aqui isso é involuntário e durante muito tempo isso foi na minha vida e eu tenho até que me policiar até hoje porque isso acaba acontecendo e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter uma certa dificuldade de conviver com isso, uma certa dificuldade de manter isso por longo tempo. Então, o objetivo hoje é nós entendermos em primeiro lugar, o que acontece com a gente e, em segundo lugar, o que isso está trabalhando, né? O que isso está fazendo na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares e como mudar isso. É o nosso objetivo de hoje, ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a escrever, se você está nos acompanhando nessa live, ou se então você está assistindo esse vídeo depois de um tempo que ele foi gravado. Enfim, o tema é comum, assim mesmo, o tema vai continuar sendo trabalhado dia após dia. Infelizmente, é uma coisa que nós vamos ter que lutar na nossa cultura, nós vamos ter que trabalhar isso no nosso dia a dia. Mas, vamos lá. Se você está assistindo de alguma forma, tem uma opção de você escrever um comentário. E o comentário que eu quero convidar você a escrever é, na verdade, um bate-papo. Quem sabe eu posso, da sua resposta, né, do seu comentário, gerar um outro vídeo para ajudar não só você, mas ajudar outras pessoas nesse crescimento aí, ok? Então, o seu comentário é: o que te faz tirar do sério? O que tira você do sério? O que seus filhos fazem que tira você do sério? Eu gostaria que você deixasse esse comentário em primeiro lugar e a partir do momento que a gente for trabalhando algumas coisas aqui nessa live, talvez essa resposta já seja, essa pergunta, né, esse comentário já seja respondido com algum conteúdo que você vai ouvir aqui, ok? Então vamos lá. Eu sei que os filhos, essa é uma frase que muitas pessoas dizem, mas que poucas pessoas param para pensar nela. De fato, as pessoas só fazem aquilo, os nossos filhos, né, só fazem aquilo que nós fazemos. Nossos filhos não fazem aquilo que nós falamos para eles fazerem. Eles fazem aquilo que nós fazemos. Então, se você é uma pessoa que utiliza muito esse recurso de gritar, de esbravejar durante um momento de erro do seu filho, durante uma atitude que você não concordou, lá na frente o seu filho vai usar esse mesmo recurso e pior, de uma maneira muito mais agressiva. Essa é a linguagem que ele está aprendendo com você. Essa é a linguagem que ele está aprendendo e ele vai aplicar isso no dia a dia dele. Então, em primeiro lugar, tenha essa consciência de que seu filho ele vai fazer aquilo que você está fazendo.
Se você é uma pessoa que recorre muito a este recurso de gritar constantemente com seus filhos, eles vão também gritar um com o outro, né? Deixa eu verificar aqui. Ok. Achei que meu microfone não estava funcionando, mas graças a Deus está. Tomara que esteja, né? Enfim, vamos lá. Saiu uma matéria na revista Crescer, em 2019. Ela diz que tão agressivo quanto gritar com os filhos é bater nos filhos. Então, na verdade, o conceito aqui é tão agressivo quanto bater nos filhos é você gritar. A gente acha que gritar é um recurso que a gente tem para a gente não bater nos nossos filhos. Mas, infelizmente, quando nós gritamos, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Porque, apesar da agressão não ser física, a agressão psicológica ela tem efeitos tão nocivos quanto a agressão física. Então, se seu filho ele interioriza isso, ele vai desencadear uma série de problemas que nós vamos ver aqui. Então, em primeiro lugar, ele vai começar a perder a confiança em você e o respeito em você, porque você recorre a um recurso que agride ele. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai desenvolver alguns mecanismos para se proteger de você. E olha que coisa, o seu filho não deveria se proteger de você. Ele deveria confiar em você o suficiente para você ter as condições necessárias para poder trabalhar na vida dele, mudar o que for preciso mudar, educar, ensinar e de alguma forma promover o crescimento que tanto ele quer e tanto que ele espera de você, ok? Então, olha só, quando você grita com uma criança, quais são os sentimentos que ela tem quando você grita com ela? Em primeiro lugar, ela se sente incompetente. Se você gritou com ela por causa de um erro, existe até uma historinha que o pessoal conta já há muitos anos, que o patrão chegou na empresa, ele gritou com o funcionário. O funcionário chegou em casa, gritou com a esposa porque ele estava indignado por ter sido tratado daquela maneira com o patrão, pelo patrão. E aí a esposa, frustrada porque o marido não valorizou nada do que ela fez no dia, não valorizou aquilo tudo que ela pôde trabalhar durante o dia para casa, para a família, enfim. E aí ela, indignada com isso, foi lá e gritou com o filho, e o filho, não tendo para onde recorrer, indignado com isso tudo, porque a vida dos pais estava ruim e porque ele não podia ajudar os pais, ele foi lá e chutou o cachorro. Então, essa historinha, ela mostra muito o quanto que esses problemas que nós levamos para casa e nós não sabemos trabalhar, eles podem desencadear em problemas mais complicados para os nossos filhos. Ele vai desencadeando uma sequência de ações que infelizmente não para só em nós. Ela desencadeia para os nossos filhos e dos nossos filhos vai para frente. Eu tive a oportunidade de conhecer um garoto, frequentador de uma igreja nossa, e esse menino é muito agressivo, muito agressivo. Nós fomos olhar o histórico dele, e o histórico dele era de uma criança rejeitada, uma criança que ela se sentia culpada, ela nunca se sentia competente o suficiente. Olha que loucura, olha o que os pais estão gerando no pensamento, no sentimento dessa criança. Então, ela, como eu disse, gera o sentimento de incompetência na criança, gera também que ela está tendo um comportamento inadequado, sente que ela também, então, está sendo inadequada para casa, inadequada para a família, se sente humilhada quando você grita com ela, gera baixa autoestima, aumenta a culpa dessa criança, e quando aumenta a culpa, ela começa então a ter o medo de errar, sendo que na infância, uma das coisas mais comuns, principalmente para uma criança que está em formação,
é o erro. Ela vai errar e vai acabar tendo algumas atitudes que não são compatíveis, né, com o que ela gostaria de fazer, mas ela está em formação. Então, o erro que era para ser encarado como uma coisa muito comum, acaba gerando um medo enorme. Ela se sente culpada, se sente, como eu disse aqui, inadequada para aquela condição. Então, o medo vai gerar o estresse, e gerando o estresse vai aumentar a adrenalina e vai desencadear uma série de problemas, inclusive de ordem de saúde mental, de saúde física também, porque não é só os problemas de saúde mental que essa criança vai ter que enfrentar, mas a saúde como um todo. Existem pesquisas que dizem que gera até problemas cardíacos e problemas de câncer. Olha que interessante, né? O que um estresse pode desencadear na vida de uma criança. Ela pode desenvolver futuramente, né? Então, tem problemas de curto prazo e problemas de longo prazo. Ela pode vir a gerar problemas de saúde muito sérios, muito graves, como eu disse aqui, até desenvolver um câncer por causa disso. Então, olha só, eu até lembrei de um caso, né, de uma raça de cachorro, a raça que a gente tem lá em casa. Meus filhos amam cachorro e a gente tem uma cachorrinha lá que é da raça Yorkshire. Essa raça é uma raça muito sensível e é uma raça que ela não consegue lidar muito com tensão. Então é muito comum que esse tipo de cachorro, com o barulho que acontece lá fora, ela tenha um ataque cardíaco e morra. Olha que loucura, né? Um cachorrinho tão frágil a ponto de, com uma situação de pânico, ela desenvolver uma taquicardia e acabar morrendo por decorrência disso. Então, não só os cachorros, né? Eu estou dizendo aqui um exemplo para você tentar mentalizar o quanto que é frágil também uma criança. O quanto que a gente muitas vezes não para perceber que a criança ela é um ser frágil e que está nas nossas mãos com a oportunidade de ser trabalhada por nós. Então, que a gente tenha essa responsabilidade, em primeiro lugar, de saber que nossas crianças, nossos filhos, eles precisam de nós e precisam de nós bem, com a nossa mentalidade sadia, promovendo crescimento para ela, promovendo ânimo para ela. E quando você grita, é você, na verdade, buscando um recurso que você não tem. Esses problemas, né, de comportamento que lá na frente vão ser desenvolvidos pela criança, e como eu disse aqui, a depressão, a ansiedade, que são problemas de saúde mental que podem ser desencadeados em decorrência dessa pressão psicológica que ela sofre em casa, esses problemas, na verdade, eles estão sendo, não é o que a gente gostaria de desencadear na nossa família, concorda comigo? Não é o que eu e você, como homens, como pais, gostaríamos de provocar dentro da nossa casa. Eu tenho certeza que não. Mas, infelizmente, de uma maneira involuntária, é isso que nós estamos promovendo. Então, em primeiro lugar, tenha essa convicção de que, mesmo que você não esteja com a intenção, é exatamente isso que você está desenvolvendo na sua criança. É isso que você está desenvolvendo nos seus filhos. É uma série de problemas de curto e longo prazo, como eu falei aqui, como eu acabei de descrever essa quantidade de consequências que podem gerar. Então, gritar com a criança é um recurso muito pobre que nós temos. E é um recurso, infelizmente, usado com muita frequência, porque é um recurso de quem não tem controle. Ele é usado quando falta controle em nós, quando falta controle em nós pais, né, com relação a nós mesmos, né, não é nem com relação aos nossos filhos, mas nós mesmos não temos o controle da situação e por perder o controle da situação,
o grito é um recurso que a gente tem, é um último recurso que a gente tem para poder tentar resolver o problema. Então, nós também precisamos de ajuda. Em primeiro lugar, nós também temos que ter essa consciência. Nós não somos perfeitos e nós precisamos de ajuda. Então, esse recurso também é usado, né? Gritar também é usado para poder coagir alguém a executar determinada ação que a gente quer. Então, é uma forma de coagir, né? Coação, não sei se é coação, mas faltou a palavra agora, mas é uma maneira nossa de coagir a pessoa a fazer aquilo que a gente quer. E com os filhos, eles, de uma certa forma, já entendem que você é a autoridade sobre ele. Então, coagi-los não é nenhuma linguagem que eles vão entender. Por isso que eu falo que ela vai sempre despertar os pontos negativos. Ela vai se sentir culpada, vai se sentir incompetente, ela vai se sentir inadequada ou às vezes humilhada por você estar gritando com ela. Ok? Então, isso está revelando quando você é alguém que utiliza muito desses recursos de expressão para trabalhar com seus filhos, de gritar com eles. Isso, na verdade, está revelando que você é uma pessoa que tem instabilidade emocional. Você tem algum problema em você que precisa ser resolvido primeiro, antes de você conseguir resolver esse problema sem esse recurso. Então, olha, isso prejudica muito as pessoas que convivem com você. Por isso que vale a pena hoje você refletir e buscar uma mudança, buscar uma melhoria nesse aspecto. Então, olha só, no fundo, todo esse grito, ele está revelando também um pouco da nossa arrogância como homem, né, dentro de casa, que sentiu a sua virilidade afetada, sua autoridade questionada. Então, quando você se sente ameaçado como homem, o grito também revela um pouco da nossa arrogância. Profundamente a gente se sentiu afetado, magoado, a gente quer devolver na mesma moeda. E olha, a nossa família, a nossa casa, não deve ser um ambiente tenso dessa forma, não deve ser um ambiente de aflição, de competição. Pelo contrário, o homem, quanto mais seguro ele quanto mais cheio de convicções ele mais seguro ele mais ele passa para os filhos a sensação de que ele é uma autoridade a ser respeitada. Então, você tem que ser o que mais imprime essa sensação de segurança dentro da sua casa. E a segurança começa com você mesmo se sentindo seguro, ok? Então, olha, esse recurso é desnecessário. E eu vou te falar o porquê que ele é desnecessário. Primeiro, porque ele é ultrapassado. E como eu disse aqui, ele é inadequado também. É ruim quando você tem uma experiência com alguém no trabalho, onde alguém que tem autoridade sobre você, seja seu chefe, seja um sócio, alguém, enfim, grita com você, você se sente ferido, você se sente agredido. Então, você sabe que aquilo não é inadequado. Então, por que levar isso adiante? Por que levar isso à frente? Por que continuar usando um recurso que já provou, inclusive cientificamente, que não é válido? Olha que interessante, tem uma matéria de 2015, onde pegaram uma amostragem com vários homens, com vários pais de família, e descobriu-se que quando você grita, você está imprimindo medo. E esse é um sinal de perigo para a criança, né? Um sinal de perigo para a criança no sentido de despertar nela um estado de alerta. Então, a carga de adrenalina ela é liberada naquele momento ali e ela fica completamente atordoada. Na maioria das vezes, ela não sabe nem reagir. Ela fica paralisada. Esse é um
problema que, no meu modo de pensar, é um dos mais críticos. É quando a criança fica paralisada, porque aí você travou ela por completo. Quando você grita com a criança e ela fica paralisada, pronto, você já perdeu nem como recurso de coação você não pode usar mais, porque ela ficou paralisada. E ali você criou um bloqueio e uma limitação na mente dessa criança. Isso é uma coisa muito preocupante. Embora isso possa ser muito óbvio, agora é uma obviedade já comprovada cientificamente. Cientificamente você já sabe que isso não funciona e não dá certo. Então, por que nós vamos continuar agindo assim? E olha, gritar é uma coisa que a gente percebe o quanto que é desconfortável. Eu percebo isso na sociedade como um todo. Como cristão, né, eu também tenho uma sensação de repulsa quando eu vejo um pastor, por exemplo, gritando. Eu não sou adepto muito dessas pregações, né? Tudo bem, eu acho que tem quem goste, mas eu me sinto muito desconfortável quando um pregador grita muito, quando ele está... não é nem questão de empolgar, ele prega gritando, às vezes prega até perdendo fôlego, né? Então a gente está na sociedade do grito. Todo mundo está gritando, é um político gritando com o jornalista gritando com o político. Então nós estamos vivendo numa sociedade do grito mesmo. E eu faço uma analogia do grito com o pacote de biscoito de polvilho. O pacote de biscoito de polvilho, ele faz muito barulho. Você já tentou comer um biscoito de polvilho em silêncio? É impossível. Agora, o biscoito de polvilho, ele faz aquele barulho todo, mas ele não necessariamente tem conteúdo para encher a sua barriga e matar a sua fome. Olha que interessante isso, né? É uma analogia que eu achei muito perfeita com esse posicionamento nosso de gritar. Quando você grita, é exatamente do mesmo jeito. Você está fazendo um barulho, mas não necessariamente tem conteúdo para poder enviar a sua mensagem. A sua mensagem está fraca de conteúdo. Então, quando você sente que você não tem muito o que falar, não é gritando que você vai resolver. O que você pode fazer? Você pode usar o recurso milenar e o recurso infalível de se manter em silêncio. Porque o silêncio, porque o silêncio ele também é uma resposta. Sabia disso? O silêncio também é resposta. Quando você se mantém em silêncio, tem até uma frase interessante de um filósofo, né, Pitágoras, que ele diz que a primeira pedra dos templos da filosofia é o silêncio. Ou seja, uma das coisas que uma pessoa muito sábia sabe fazer é a hora de se manter em silêncio. Então o silêncio ele é um recurso que substitui muito bem essa discrepância, essa coisa absurda de gritar com os filhos. E como eu disse, eu estou falando isso para vocês, eu sei que ninguém aqui tem prazer de gritar. Eu sei que para muitos aqui isso é doloroso. Você também se sente culpado de ter gritado com seus filhos, às vezes até com sua esposa, você gritou com ela, enfim. De alguma forma, você utilizou esse recurso e esse recurso você sabe que não funciona. Então, tente começar a trabalhar isso dentro de você usando o silêncio. O silêncio, ele também é uma resposta. Eu converso muito com algumas pessoas e às vezes é necessário hoje a gente está no tempo de WhatsApp e em redes sociais, né, o WhatsApp, por exemplo, a gente acaba tendo uma comunicação mais veloz, mas também a gente tem que entender esses espaços. E às vezes a gente está conversando com alguém e essa pessoa te deixou no vácuo, ela não te respondeu. Não sei se isso só acontece comigo, mas
eu tenho certeza que acontece com outras pessoas também. De você estar conversando uma coisa com alguém, uma coisa importante, e essa pessoa não te respondeu. O que ela está fazendo com você? Ela também está te dando uma resposta. Mesmo com silêncio, mesmo na ausência de resposta, ela já está te respondendo. Então é claro que existe o silêncio que ele promove a paz e o silêncio que vai promover, vai despertar em nós dúvidas, vai despertar em nós outras emoções. Mas na maioria das vezes, o silêncio é um excelente recurso para você substituir se você é uma pessoa que grita muito. Então você tem que fazer um compromisso, faça um voto, uma lei de silêncio, para que quando você sentir que o gatilho foi disparado dentro de você, você não concordou, seu filho fez uma atitude que você achou algo repugnante, que ele deve ser corrigido imediatamente, recorra ao silêncio em primeiro lugar, para depois você agir de acordo com aquilo que você pensou, de acordo com aquilo que você entendeu. Eu vou dar algumas dicas aqui para você, mas olha só, para você ter uma ideia, não só as crianças conseguem perceber os gritos que você direciona a elas, mas até aos que você não direciona a ela. Então, num lar, numa família, onde o pai está gritando constantemente com a mãe, isso também está sendo percebido pela criança. Então, nosso erro de gritar, muitas vezes pode estar revelando também os erros da nossa geração passada. Seus pais gritaram com você, sua mãe, seu pai, enfim, ou alguém gritou com você na rua e você tenta repetir isso como se fosse um recurso válido dentro da sua casa. Então, mantenha calma. Entenda que se isso está dentro de você, isso pode ser tirado de dentro de você, ok? Em primeiro lugar, tenha essa convicção de que se isso está dentro de você, isso pode ser tirado de você. E eu creio que com essas orientações que eu vou te dar aqui, você vai ter uma chance muito grande de mudar para valer essa dor dentro de você, resolver essa dor dentro de você, ok? Então, em primeiro lugar, mantenha calma. Mantenha calma. E quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas não adianta, contar até 10 não resolve. Eu concordo, porque eu também não tenho paciência de contar até 10. Se você não tem paciência de contar até 10 igual eu, escreve aí, eu também não tenho paciência. Mas olha só, quando você tem uma coisa que funciona e funciona muito bem. Como eu disse, o silêncio é uma opção. Agora, uma outra atitude é você respirar fundo. Olha, isso é uma coisa que muita gente despreza. Mas faz isso, sabe por quê? Quando você respira fundo, você oxigena o seu cérebro. Isso é uma questão de ciência. Quanto menos oxigênio no seu cérebro, mais reativo você fica. Porque sua mente, ela, sem oxigenação, ela vai buscar a maneira mais fácil de resolver para poder ela ficar em paz e voltar a receber oxigênio. Então o que você tem que fazer? Você tem que respirar fundo, respira fundo, sentiu que entrou oxigênio na sua cabeça aí você entra na situação. Você olha para a situação e não é aquele, né? É respirar mesmo. Vai lá fundo, fecha os olhos, esquece quem está dentro da sua casa e deixa a ciência funcionar a seu favor, ok? Avalia a situação. Quando você vai avaliar a situação, tem uma coisa aqui que é muito importante você lembrar. É você ter a consciência de que seu filho vai errar. Então, quando você estiver avaliando a situação, por maior que seja o erro do seu filho, eu disse aqui que ele está em formação. Então, ele está em formação e durante essa formação, a coisa mais comum que vai acontecer é ele errar.
Não foi isso que aconteceu com você? Se você tem carteira de motorista, o que acontece quando você estava na autoescola? Quando você estava na autoescola, a primeira vez que você pegou no carro para dirigir, como é que foi? Foi certinho, não foi? Você virou a chave, você já tinha ajustado, antes de virar a chave, já tinha ajustado os retrovisores, já tinha colocado o cinto, estava em ponto morto, aí você ligou o carro, engatou a primeira, fez o controle de embreagem perfeito, não foi assim? Claro que não, claro que não. Você errou, deixou o carro morrer, e aí deu aquelas navalhadas. Olha, tem gente que pode ter feito até tudo certo, na hora da prova ficou nervoso. E depois que tirou carteira, quem aqui já deixou o carro morrer? Mesmo tendo carteira. Olha que interessante. Isso quer dizer que a gente também erra. Mesmo tendo todos os recursos para não errar, a gente também erra. Então, se ele acabar errando, inclusive naquilo que você está ensinando para ele, isso é normal. Isso faz parte do processo dele de aprendizagem. E quando você grita com ele, isso faz com que ele tenha medo de se sentir culpado e ter medo de errar novamente. Então, o que acontece? Quando ele lá na frente, ele vai deixar de tomar algumas decisões com medo do erro. Então ele vai fazer o seguinte: não, eu não vou decidir por isso aqui, eu prefiro ficar sem, ter uma vida medíocre, porque eu tenho medo do erro. Na verdade, não é nem o medo do erro, ele tem o medo do julgamento que você vai fazer por ele ter errado. Você já parou para perceber isso? Que a gente não tem medo necessariamente de errar, a gente tem medo do julgamento que as pessoas vão fazer de nós errando. Então, olha só, deixa o seu filho. A gente tem uma dor, né, na nossa família que é, por exemplo, lá em casa, meus filhos, nós temos que pegar para valer com eles, para eles estudarem. Né? Não que eles não tenham inteligência para isso, mas hoje a competição é muito grande com tecnologia, com redes sociais, com tablet, celular, essas coisas. Então, é muito comum que o filho não tenha tanto interesse. E às vezes a gente acaba ensinando muito os nossos filhos e eles não tendo tanto êxito naquilo que a gente está ensinando. Mas tenha paciência com ele, avalie a situação. Nesse processo de avaliar a situação, tenha essa consciência de que o seu filho vai errar. Já entra na situação, já entra na sua casa sabendo que seu filho vai errar em alguma coisa e que isso pode custar a sua paciência, mas não vai custar, porque você já está preparado para isso, ok? Quando eu disse a respeito do silêncio, eu disse que o silêncio também é uma resposta, e o silêncio é uma resposta muito eficiente, mas ela não é suficiente. Porque, afinal de contas, se você usa o silêncio, você pode, às vezes, também acabar pecando pela omissão. E se você peca pela omissão, infelizmente, você está imprimindo também um conceito errado de autoridade na sua família, na sua casa. Mas olha só quebre o silêncio quando você tiver certeza de que o que você vai falar vai mudar, vai melhorar, vai acrescentar no ambiente. Se você não tiver certeza de que o que você vai falar vai melhorar as coisas, vai melhorar o ambiente, então não fale, não diga nada, mantenha o silêncio, é melhor, é preferível, ok? Terceiro, ajuste as suas expectativas com relação aos seus filhos. É normal nessa idade ele ter esse tipo de erro, né? É normal na idade dele ele cometer esse tipo de erro. Então, não é que você vai deixar ele errar, não, você vai sentar com ele e falar: filho, olha, tudo bem, você deixou derramar o leite em cima da mesa aqui, em cima do fogo, mas
você já está crescendo, você pode parar de errar, você já tem capacidade de melhorar nisso aqui. Ah, meu filho ele tem 15 anos, continua deixando o leite derramar em cima da mesa. Então tem uma conversa franca com ele, eu falo, filho, você já tem 15 anos, você acha que é natural na sua idade deixar o leite derramar? Não, pai, eu sei que está errado. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode fazer para mudar isso ser uma coisa diferente a partir de hoje? Entra no campo da sugestão. Antes de você dizer o que ele precisa fazer, entra permita-se que ele também sugira o que pode ser mudado. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que ele passe a pensar nas atitudes dele e pensar na solução para essas atitudes dele. Ou seja, você ganha um filho proativo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Como eu disse aqui, o quarto item tem muito a ver com o que nós falamos durante essa live toda aqui, que é entender os danos que isso pode causar para ele. Isso tem que estar fixo dentro de você constantemente. O que você está fazendo, o que na sua mentalidade você está despertando no seu filho, o que você, com essa atitude, você está gerando, provocando no entendimento do seu filho. Não tire isso da sua cabeça em momento algum, não tire isso da sua mente. Saiba que existem coisas que estão sendo provocadas dentro dele. E com a sua ajuda, isso vai mudar, isso vai melhorar, ok? Uma outra dica para você mudar esse comportamento seu é você entender que, reconhecer que é inútil gritar. Como eu disse aqui, é um recurso ultrapassado. É um recurso de quem não tem conteúdo para poder trabalhar a situação. E como esse conteúdo não é sustentável a longo prazo, esse recurso ele vai acabar deturpando a sua mensagem. Então, o que você vai falar é até importante e válido para ele, mas a maneira como você está falando já está fazendo com que a mensagem se perca. Quem aqui nunca julgou o conteúdo por causa da embalagem, não é mesmo? A gente, às vezes, pega uma situação e a gente quer trabalhar ela, então a gente até sabe o que falar, a gente sabe o que é preciso ser dito, mas a gente fala da maneira errada, e por falar da maneira errada, a mensagem não chega onde a gente quer e não gera a mudança que a gente quer. Então, há poder nas nossas palavras, sim, e a maneira como nós falamos é tão importante quanto o que nós falamos. Então, para o seu filho, ele tem que entender que a mensagem está sendo dita por um caminho que traz entendimento e compreensão para ele, ok? Bom, para finalizar aqui, nós temos mais 3 dicas, 3 orientações que são muito boas, que são muito práticas, inclusive, e que você pode começar a agir a partir de hoje, a partir de agora. Não espera o cenário ficar favorável para você, não. Comece a agir agora, ok? Lembre que o seu papel de pai vai deixar marcas eternas nos seus filhos. O seu papel de pai vai deixar marcas para sempre. E, inclusive, se forem boas. Você vai ter filhos que vão se lembrar de você não como o cara que brigava com você, aquele cara que falava com você num tom... ele vai lembrar e falar assim, puxa, meu pai, às vezes eu errava com ele, falhava, mas ele sempre tinha uma maneira de mostrar para mim que eu podia agir de uma maneira diferente. Então você vai deixar consequências, vai deixar lembranças, marcas nos seus filhos eternas, sejam elas boas ou ruins. Boas ou ruins, você vai deixar essas marcas. Então, hoje, entenda que o seu papel de pai é um privilégio e que esse papel de pai está sendo desempenhado por você, por mais ninguém.
Ninguém merecia desempenhar esse papel tão bem quanto você para os seus filhos. Ninguém vai conseguir substituir você para os seus filhos. Com a mesma intensidade, não. Pode ser que se um dia você rejeitar seus filhos e alguém aparecer na vida deles e cuidar deles melhor, por mais que isso possa acontecer, não vai ser a mesma coisa do que você, como pai, desempenhando esse papel com maestria. E você vai deixar marcas inesquecíveis na vida dos seus filhos. Ok? Penúltimo aqui, que é a 7ª dica que eu vou dar para você, é que você também pode errar. Tenha esse entendimento de que você também não é perfeito. Reconheça o seu erro se você perceber que você errou. Olha, eu tenho certeza que por mais que você passe a praticar tudo isso que eu estou falando com você, mais cedo ou mais tarde você vai cair nesse erro de novo de gritar com seus filhos. Se você perceber que você gritou e que você agora já sabe as consequências que isso desencadeia na vida dos seus filhos, você pode pegar, sentar com seus filhos e falar, olha, eu errei com você. Eu já fiz isso com meus filhos. Depois de ter gritado, ter dado aquele ataque de pelanca, né? A gente grita, tal. Beleza, a gente depois que gritou, esbravejou. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz com meus filhos? O que eu fiz? Aí eu sentei com eles e falei, olha, papai estava nervoso, não era a melhor coisa que o papai podia ter feito, era ter errado, falado com vocês desse jeito. Nunca vire e fale para os seus filhos, olha, papai errou porque você fez isso. Ah, mas também não tinha como eu não errar porque vocês fizeram isso. Olha, nossa, isso é duro. E não, isso vai gerar mais culpa ainda. Você já gritou com ela, ela já se sentiu culpada, já se sentiu humilhada. E você vira e fala, olha, eu gritei com você por sua culpa, piorou a situação. Piorou aí que as coisas se tornam irreversíveis. Então, a minha orientação para você, a minha dica para você é que você reconheça, seja homem suficiente para poder reconhecer isso, inclusive diante dos seus filhos. Você não vai perder a sua autoridade com os seus filhos se você virar para eles e falar, olha, o papai errou, gritei com você, estava de cabeça quente aqui, o erro é todo meu. Sabe, uma vez eu fui para um evento, meu filho era pequeno, tinha 3 anos de idade, deixa eu ver, tinha 5 anos de idade, e nós fomos para um evento em São Paulo, lá no ginásio do Ibirapuera, e eu deixei meu iPad com ele, para ele brincar com joguinhos, essas coisas. Com 5 anos ele já ficava brincando ali. E ele ficou junto com outras crianças brincando. Então, quando o tablet acabou a bateria, o que ele fez? Ele colocou em cima do banco, em cima da cadeira, e ele ficou brincando com as crianças. Eu também estava com alguns amigos ali. Terminou o evento, nós nos levantamos e fomos embora. Só fui me dar conta de que o iPad tinha ficado lá no ginásio umas 3 horas depois. E nunca mais eu vi esse equipamento na minha vida. Mas durante quando nós descobrimos que tínhamos perdido, eu tentei aqueles recursos, né, de entrar no iCloud, mandar mensagem para o equipamento, mostrar que ele estava perdido. Tem alguns recursos que você tem, né, no equipamento que você pode tentar recuperar, não vai depender muito da boa vontade da outra pessoa também. Mas enfim, eu lembro que no carro com a minha esposa eu estava contando frustrado, falando, nossa, não devia ter deixado com o Davi não, porque ele perdeu o iPad, e tal. E depois disso, alguns dias depois, eu conversando com alguns amigos, eu falei, eu vou ter que comprar outro, que eu precisava para trabalhar, vou ter que comprar outro que meu filho perdeu, e ele perto. Um dia ele virou para mim e falou assim, pai, eu perdi o seu iPad, não, eu perdi o seu tablet. Aí sabe quando você sente assim, puxa vida, olha que marca que eu tô deixando no meu filho. Ele não tem culpa nenhuma, porque apesar de ele ter perdido o tablet,
Quem é responsável pela criança sou eu. Ele não tem idade para ser cobrado por isso. E eu sentei com ele um dia, virei para ele e falei assim, filho, sabe todas as vezes que você me ouviu falando que você perdeu o iPad e tal? Eu falei, lembro, pai. Eu falei assim, todas essas vezes eu estava errado. Porque você não tinha idade para ter responsabilidade por uma coisa que para mim era tão importante. Quem é responsável por você sou eu. E por eu ser responsável por você, eu tinha que ter te ensinado. Eu tinha que ter pegado da sua mão e ter guardado. Então eu fui ensinando para ele. E olha, eu ganhei ele muito mais com essas palavras, gerei nele muito mais responsabilidade do que simplesmente falando para ele que ele perdeu. Que ele perdeu um equipamento. Então, a partir de hoje, tenha maturidade de reconhecer seus erros. Se você errar com seus filhos, se você ainda gritar com eles, sente com eles e fala assim, olha, a partir de hoje, eu vou melhorar. Você vai ver o papai fazendo uma coisa diferente com você. Eu vou te ensinar a fazer certo e você me ensina também a melhorar. O que você acha disso, ok? Feito isso, parte para a prática que vai dar muito certo, ok? E por último, como eu disse aqui, eu já dei essa dica, ela é fundamental e é cientificamente comprovada. Respire fundo. Respire fundo. Antes de você traçar um plano de fuga, você percebeu o gatilho, para você mudar a resposta, se você nada vem na sua mente, respira fundo, deixa seu cérebro ser oxigenado, deixa a sua mente mudar ali de ares, mudar a percepção dela, porque às vezes quando você está nessa agitação, você não está percebendo as opções que você tem à sua volta. Então respira fundo, mantenha-se em silêncio e só mude a atitude, só fale alguma coisa quando você tiver certeza que o que você vai falar vai melhorar o ambiente ao seu redor, ok? Tendo dito isso, quero finalizar dizendo que todas essas atitudes que eu disse aqui, essas orientações, essas dicas que eu te dei, elas são perfeitamente aplicáveis, elas são muito práticas e você pode começar a agir a partir de agora. Não deixa para depois não, comece a agir a partir de hoje, que eu tenho certeza que principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo mais tempo com os filhos, você está vendo os filhos também muito mais tempo dentro de casa, está tudo muito bagunçado, está tudo muito conturbado, mas é possível você não perder as estribeiras e manter a sua vida de verdade envolvida com aquilo que realmente tem propósito para você e para sua família, sem perder as estribeiras, ok? Essa é a conclusão. Você consegue, você pode aplicar, você pode agir a partir de agora, tá bom? É a minha dica para você, aliás, são as minhas dicas para você. E se de alguma forma esse conteúdo tem gerado algum tipo de crescimento para você, valor para você, por favor, divulgue esse conteúdo nas suas redes sociais, divulgue com seus amigos, se inscreva no nosso canal, nos ajuda a crescer, ajuda esse canal